Olá galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, na metodologia à distância. Galera, hoje o assunto da abordagem é a industrialização e a construção do mundo contemporâneo e também dando continuidade à industrialização no Brasil. E nós passaremos por algumas características básicas pelo processo de evolução da industrialização, não só no Brasil, mas a industrialização no mundo, dividida aí na primeira, segunda, terceira revolução industrial, alguns conceitos e características básicas. Gostaria que você anotasse os principais tópicos, as principais abordagens, porque é um assunto bastante interessante, é um assunto que mexe cotidianamente, e no nosso dia a dia. É um assunto que todos os dias está no noticiário, é o que as indústrias, o que o processo de industrialização ele vai beneficiar e de alguma forma a economia de um país. Hoje no nosso Brasil, na República Federativa do Brasil, nosso Brasilzão todo é um país que está em pleno processo de industrialização, vem tendo um crescimento no seu processo bastante considerável e logo nós estaremos aí na posição de países subdesenvolvidos industrializados. Hoje somos um país em desenvolvimento, porém considerado industrializado, por conta da alta tecnologia empregada nos campos, principalmente nos campos da região centro-oeste, soja, os arrozais. E queridos, eu gostaria que vocês anotassem, pesquisassem algumas curiosidades e acompanhassem comigo, beleza? Então, o que é o processo de industrialização? O que você entende? Tem um processo de industrialização mundial, em nível mundial, e tem um processo de industrialização de algum bem. Quando algum bem é industrializado, tipo esse globo, aqueles livros, as canecas, a tabuada, o celular, o microfone, a lanterna, a luminária, o computador, todos estes produtos, eles passaram por um processo de industrialização, que é nada mais do que você ter a matéria-prima primária sob sua posse, você coloca na indústria, a indústria passa por um processo de maquinofatura e o produto sai industrializado, sai pronto para ser consumido pelo consumidor final lá na ponta. Então, desde da matéria-prima, que é colhida lá primária, desde a base, lá de trás, até chegar ao nosso consumo final, e a gente pode consumir bens duráveis e não duráveis, bens perecíveis também, que são os alimentos. Então, desde lá da ponta, da colheita da matéria-prima, da extração da matéria-prima, até chegar à nossa mesa, à nossa casa, até nós podermos consumir, passa esse produto, essa matéria-prima, ele passa por um processo denominado um processo industrial, processo de industrialização do seu produto. Beleza? É impossível imaginar, queridos, a sociedade de hoje sem os diversos produtos da indústria, utilizados diariamente, cotidianamente. Tudo que vocês veem, a paisagem de vocês, essa caneta, essa blusa, a folha, a tabuada, a caneca, os livros, o globo, tudo passou por um processo de industrialização. Então é impossível nós imaginarmos uma sociedade sem um fluxo industrial, sem algo, sem um mecanismo, sem algum elemento que passou por um processo de industrialização. Os sabonetes, pastas de dentes, roupas, calçados, aparelhos eletrônicos, veículos, alimentos, remédios, tudo passa por uma cadeia industrial, por uma cadeia dentro de um processo de industrialização. Então, para atingir esse alto nível de industrialização e consumo, os seres humanos, nós aprimoramos técnicas de trabalho desde a produção artesanal até a manufatura, que se estendeu da Idade Média até o início da Revolução Industrial no século XVIII.
No início, né, a pequena produção industrial ela estava dispersa na zona rural e nas pequenas cidades, onde se destinava ao consumo familiar e local. Né? Esse consumo familiar e local também a gente em agricultura denomina-se de agricultura para subsistência. É agricultura onde eu produzo para a alimentação minha, da minha família e da pequena comunidade local. Eu faço a troca, eu planto um tipo, né, um tipo de alimento, o outro planta outro, ele tem um pouquinho de excedente, a gente troca. Então a agricultura para subsistência também entra aí dentro desta característica, né, de produção em pequena escala. Queridos, eu quero que vocês anotem aí que atualmente, né, vem ocorrendo uma gradual desconcentração das indústrias em razão de que, você sabe, atualmente vem ocorrendo uma certa desconcentração das indústrias, ou seja, as indústrias estavam concentradas em uma região. Aí chamava-se ali polo industrial, distrito industrial, zona industrial. Então, atualmente, ocorre uma gradual, né, desconcentração destas indústrias. E uma das razões principais desta desconcentração é o desenvolvimento tecnológico no setor de transportes, né, como navios, trens, caminhões e de grandes cargas, né, aliado à intensa integração das rodovias, ferrovias, aerovias e hidrovias aos espaços mundiais. Então, hoje em dia as indústrias não precisam ser, como há séculos atrás, elas não precisavam ser próximas de portos, né, dos portos, para que as mercadorias elas fossem de forma mais facilmente escoadas. Hoje você tem indústrias no centro-oeste do Brasil e dali ela é transportada por um caminhão num trajeto curto para uma estação férrea, ou os trilhos, né? Ou os trens, eles passam dentro das indústrias e dentro da própria indústria ela é abastecida, como no caso, né, das empresas, das indústrias minerais, né, de extração de minério, aquelas grandes locomotivas com 100, 120, 200, 300 vagões. Então ela passa dentro da fábrica, né, dentro da indústria, e é abastecido ali e enviado para os portos, para os navios, para serem escoados para os mais diversos países do mundo, parceiros, né? Então, querido, com o processo de urbanização da população, né, formaram-se importantes cidades com amplo mercado consumidor, com destaque para as indústrias de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos, automóveis e aparelhos eletrônicos, e não duráveis, como alimentos e bebidas, e semiduráveis, como roupas e calçados. Então, verificou-se aí que o processo, né, de urbanização da população, né, causa uma grande necessidade por produtos duráveis, não duráveis e semiduráveis. Ou seja, então, o apelo por maiores produções, ela torna-se mais visível. O empresário observa, né, essa necessidade de aumentar a produtividade e manter um certo preço, né? Ele começa a produzir. Aí, queridos, só nesse trechinho aí que eu falei com vocês, né, vocês anotaram aí bens de consumo duráveis, bens de consumo não duráveis e bens semiduráveis. Os semiduráveis, roupas e calçados, os não duráveis, alimentos e bebidas, né, e os duráveis, automóveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos. E é importante frisar, eu estou fazendo um passeio rápido pelo seu material didático, né, para que você possa anotar os principais tópicos, para entender as diferenças na industrialização dos países, é necessário estudar a sua evolução histórica, né? E o processo de industrialização ele é dividido em 3 fases distintas. Você sabe quais são?
A primeira revolução industrial que ocorre na Europa, a segunda revolução industrial com destaque para os Estados Unidos e a terceira revolução industrial, né, ou também denominada de revolução técnico-científica, né, com a hegemonia do Japão, da Alemanha e dos Estados Unidos. Então, você veio num processo histórico aí de divisão, de evolução, primeira, segunda e terceira revolução industrial. Aliás, a terceira revolução industrial, que também ficou conhecida como revolução técnico-científica. Anote isso aí, que é muito importante. Continuando, né, eu quero que vocês anotem também o trecho que diz, né, que as indústrias elas são classificadas de várias formas. Uma das classificações mais utilizadas está relacionado ao tipo de produto a ser industrializado, né? Nós temos as indústrias de bens de produção, temos as indústrias de bens de capital e temos as indústrias de bens de consumo. Aí, vamos lá, aos exemplos de cada uma destes três tipos de indústrias. Então, as indústrias de bens de produção, né, elas têm como produtores o aço, o alumínio, as chapas de ferro, a nafta e inclusive esse nafta aqui está ligado ao setor petrolífero, né? Então, anotou aí, indústrias de bens de produção, né, tem como exemplo de produção o aço, o alumínio, as chapas de ferro, o nafta. Você pode pesquisar mais aí, se achar interessante. As indústrias de bens de capital têm, por exemplo, as máquinas, as ferramentas, os lubrificantes e as autopeças, né? E as indústrias de bens de consumo, elas são, né, tem aí como exemplo os automóveis, eletrodomésticos, vestuário, alimentos e etc. As indústrias de bens de consumo, que lá eu falei há algum tempo atrás, uns minutinhos atrás, que elas podem ser classificadas em indústrias de bens de consumos duráveis, não duráveis e semiduráveis. Lembra? Né? Então, dentro das indústrias de bens de consumo, nós temos a subclassificação: bens de consumos duráveis, não duráveis e semiduráveis. Indústrias de bens duráveis, os eletrodomésticos, os automóveis, tudo aquilo que dura um pouco mais, né? Os eletroportáteis, os acessórios de informática. As indústrias de bens não duráveis são as indústrias alimentícias, né? Bebidas, alimentos. E as semiduráveis são aquelas que duram, não duram tanto quanto as de bens duráveis e não é consumível, né, em tempo recorde, né? Você abre um pacote de biscoito, consumiu, acabou. Então, as roupas e os calçados estão inseridos nesta classificação de indústrias de bens semiduráveis, ok? Bom, sobre quando eu me referia às regiões onde elas suportam, né, onde elas comportam, onde elas têm um espaço reservado dentro do seu município ou estado para instalar grandes indústrias, né, estas regiões são denominadas de polos industriais, de zonas industriais. Eu quero que você pesquise, né, sobre a Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus. Pesquisa aí no seu caderno, vai ser a tarefa, tá? O que é a Zona Franca de Manaus, né? De forma objetiva, a Zona Franca de Manaus é uma região no território brasileiro onde o governo federal subsidia para que as grandes transnacionais, né, vindas de vários países do mundo, instalam ali as suas indústrias, né, e o subsídio que o governo dá pode ser por impostos, pode ser por concessão durante um período acordado de período de concessão de espaço. Então a indústria vem de fora, ela vem com o atrativo do governo: eu vou te dar a isenção de impostos por tanto tempo, vou conceder um terreno de tantos mil milhões de metros quadrados,
né, para que você possa instalar ali sua indústria, e instalando ali você gera emprego para aquela região, você gera emprego para o país. Então pesquise sobre Zona Franca de Manaus, pesquise sobre distritos industriais também, tá? O que são distritos industriais, e quero que vocês pesquisem também o que são tecnopolos. Tecnopolos, né? São polos tecnológicos, né? Instalados em determinadas regiões. São Paulo tem um tecnopolo muito interessante na região ali do ABCD Paulista, e pesquisa aí. Aí vamos fazer uma rápida síntese do que vimos até agora, né? A indústria de bens de consumo duráveis, né, como eletrodomésticos, automóveis e aparelhos eletrônicos. Não duráveis, como bebidas, alimentos, e semiduráveis, como roupas e bebidas. Queridos, as indústrias de bens de capital ou intermediários, né, as indústrias de bens de capital ou intermediárias, elas produzem máquinas e equipamentos e aproximam-se das regiões consumidoras de sua produção, as regiões industriais, né? As indústrias de bens de produção ou indústrias, né, pesadas, elas aproximam-se das regiões... As indústrias de bens de produção ou pesadas, como siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, atendem às necessidades de consumo da indústria de bens de capital. A Inglaterra, ela transformou-se no berço da Revolução Industrial a partir de meados do século XVIII, porque apresentava as condições favoráveis ao desenvolvimento da produção industrial nos setores político, econômico, social e natural. A segunda Revolução Industrial, ela ocorreu a partir da metade do século XIX, com destaque para os Estados Unidos. Esse novo desenvolvimento industrial, queridos, caracterizou-se pela menor dependência das regiões carboníferas e das áreas fornecedoras de matérias-primas. E o Fordismo, Fordismo, Toyotismo são modos de produção que a gente também viu. O Fordismo, ele consistia na produção em larga escala, por meio da linha de montagem, na qual uma esteira determina o ritmo do trabalho dos funcionários, padroniza o produto e reduz o tempo gasto no processo industrial. E sabemos que todo processo industrial, toda instalação de alguma indústria, algum tipo de indústria, ele vai gerar algum tipo de impacto ambiental para aquela região. Dois tipos de impactos ambientais que são gerados, pelas indústrias na região são as ilhas de calor e as inversões térmicas, né? A ilha de calor, o que é uma ilha de calor? A ilha de calor nada mais é do que um fenômeno que caracteriza a área central de uma cidade, onde as temperaturas médias são mais elevadas do que nos seus arredores, no que as regiões que a circundam. Então, uma ilha de calor é quando uma determinada região da cidade ela tem ali as suas temperaturas médias mais altas do que as temperaturas do entorno. E a inversão térmica, o que seria, hein, gente? É um fenômeno que ocorre no inverno, quando a camada de ar próximo da superfície é mais fria, enquanto o ar quente que fica em cima, né? A inversão térmica impede a dispersão de poluentes, como no período mais frio, né? O ar frio, ele é mais denso, então ele impede, o ar frio fica nas camadas mais baixas da superfície terrestre, ele impede aquela troca atmosférica, né? Aquela troca de ar atmosférico. Então, o ar quente, que é menos denso, ele circula, né? Quando no período de calor a gente consegue, né, respirar melhor, a gente tem uma sensação térmica, uma sensação até melhor no que diz respeito às questões climáticas. E no período de frio, por conta dessa inversão térmica, até as doenças respiratórias, né, pessoal da saúde, aí, que discute, as doenças respiratórias elas se dão mais no período, né, do inverno. Por quê? Porque o frio, né, o ar mais frio, como é mais denso, ele aprisiona os poluentes aqui nas partes mais baixas da superfície. Logo, né, o ar quente que
pode proporcionar uma sensação, né, uma dispersão mais rápida dos poluentes, ele fica em cima dessa camada de ar frio e aquele ciclo de troca, né, de ar poluído com ar fresco não ocorre. Por quê? Porque tem uma barreira de ar fria fazendo uma camada, né, protetora que impede, né, essa troca de ar, ok? Então pesquisa aí o que é uma zona franca de Manaus, pesquisa também o que é um distrito industrial, pesquisa o que é um tecnopolo, ok, queridos? E anotem tudo. Até daqui a pouco, até a próxima, hein?